Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Aquário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa aí. Leitura para o signo de Aquário, o que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Aquário, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Aquário. E aqui um abraço, né, dessa cor, desse tom rosa, com tons de lilás aqui para vocês. Lindo demais, uma energia muito amorosa aqui. E aqui, falando sobre esse amor, essa carta no centro da vossa leitura, ela traz a seguinte mensagem: espíritos de cura e espíritos que auxiliam estão com você. E olha que lindo, energia do número 11, então aqui tem uma frequência de fogo violeta, Mestre Saint Germain, Lord Melquisedeque, para aqueles de vocês que se conectam, não é, meus queridos? E falando, né, sobre todos aqueles seres de luz, aqueles que já estão num plano ascenso, num plano elevado de consciência, que estão em nosso auxílio, que estão aqui para nos ajudar, para nos amparar. Então aqui essa força espiritual bem no centro da vossa leitura. Olha que delícia começar uma leitura assim, não é, meus queridos? Isso dá muita força, isso dá realmente, olha, aqui tem esse abraço de asas, né? Então isso nos dá realmente um quentinho no coração, não é, meus queridos? A certeza de que às vezes nós podemos não estar vendo, mas a certeza de que nós estamos sendo vistos e cuidados, e abraçados e amados, né? Lindo demais. Aqui essa carta dizendo sempre em frente, e aqui, gente, olha só que lindo, né? Tem dois números mestres para vocês, tá? O número 11, que eu já falei aqui, e o número 22. E aqui essa carta diz sempre em frente, ou seja, sempre em movimento, sempre em frente. Na verdade, aqui é sempre em movimento, né? Eu que estou falando sempre em frente. Então, é sempre em movimento e sempre em frente, né? E aqui, essa mensagem tem muito a ver com essa energia do número 22, que também tem muito a ver com a vossa energia, né? Por quê? Porque o número 22, ele é um código, né, de ativação, é um número que ele vai se conectar com pessoas que são mestres, né, pessoas que são mestras das vossas vidas, mestras do seu destino, são pessoas que realmente sabem do seu verdadeiro propósito e sabem do que, né, o que estão fazendo aqui nesse planeta, sabem para o que vieram, reconhecem a sua missão, o seu propósito de vida, e essa carta vem para confirmar exatamente isso, tá? Você é o seu propósito. Olha que lindo, né? A leitura de vocês toda numa sincronicidade perfeita, a energia do número 25, que é o número espiritual. Então aqui, conexão com o seu propósito de alma, espíritos aqui, seres de luz, irmãos das estrelas, aqueles que guardam você, olha esse abraço de asas, que estão realmente amparando você, guiando você para que você siga em frente e realize os seus sonhos, os desígnios do seu sagrado coração, que você possa realizar a sua missão, o seu propósito de vida. Linda essa mensagem, meus queridos. E aqui falando sobre nós, né, sermos o nosso propósito, aqui é sobre aquilo que eu trago sempre para vocês, né, que tudo parte do solo fértil do nosso íntimo, do nosso interior. Então, quando nós realmente nos reconhecemos como sendo o objetivo principal das nossas vidas, ou seja, eu entrei aqui nessa vida de um jeito e a ideia é sair, né, de uma forma melhor e poder realizar e poder ajudar, né, poder, enfim, de alguma forma deixar o mundo um lugar melhor porque nós estivemos aqui, né? Então, aqui, quando nós reconhecemos isso, não há nada que nos faça parar. Não há nada e nem ninguém que nos faça parar. E é por isso que essa carta abre, né? A carta que abre a vossa leitura fala sobre isso. Sempre em movimento. E aí eu falo para vocês, sempre em frente, tá? Lindo demais essa mensagem para você do signo de Aquário. Vamos ver com o tarô o que mais vem para vocês, meus queridos? Então vamos lá. E aqui existem energias muito positivas, né? Falando sobre a questão dos chakras. Depois, no final da leitura, eu passo para vocês, tá? Lindo demais. Então, vamos lá.
Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Aquário. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também aos nossos membros Equinócio Plus. Gratidão a todos vocês por todo o amor, carinho, energia de bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega assim aqui no meu coração como um forte, poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, corações sempre unidos, sempre em movimento, sempre em frente, não é, meus queridos? Seguindo com os nossos propósitos. E assim é. Signo de Aquário, agora com o tarô. Tarô, signo de Aquário, o que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Aquário, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações para os queridos regidos sob o signo de Aquário, agora com o tarô. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, aqui, agora e por todos sempre. Olha o que vem aqui, gente, e essa carta traz uma representação tão linda, é uma fênix, que lindo! Então aqui falando sobre essa capacidade de nós estarmos nos reinventando, né? E assim como a fênix que nasce das cinzas, né? Então sempre essa capacidade de buscar nascer para uma nova realidade, ainda que nesse plano, num sentido de consciência, né? Num sentido de expandir. Veja que essa carta traz esse senso de expansão, né? Então, sempre em movimento, mas existem círculos que vão se expandindo, ou seja, a nossa consciência vai se expandindo, o nosso eu vai se expandindo, o nosso propósito vai se expandindo, não é, meus queridos? E é essa sensação de que a cada dia nós vamos acessando outras dimensões e outros patamares elevados do ser. É como essa taça repleta de frutas, né? Então, assim, a sensação é de que nós estamos abastecidos, de que nós estamos plenos. Por quê? Porque nos reinventamos e porque estamos sempre seguindo em frente, né? E sempre nos nutrindo. Olha que lindo, né? Perfeito. Existe uma energia linda de parceria aqui para vocês. Olha, realmente aqui, tá? Existe uma energia linda aqui de parceria para vocês, que vem para esse momento, e aqui também trazendo possibilidades de mudanças para vocês. Então, muito provavelmente que esse movimento aqui, para alguns de vocês, meus queridos, realmente, olha que lindo, perfeito, tá? Realmente esteja aqui representando uma movimentação, um deslocamento, a saída talvez aqui de situações e de cenários, né, em que realmente você pode não estar experienciando ou um crescimento ou uma parceria, né? É como a energia aqui dos pinguins, né? E dessa troca que eles têm, dessa parceria que eles têm, né? Eles formam casais para uma vida inteira, né? Então, assim, existe aqui uma pessoa que está bem juntinho de você. Se essa pessoa não está na sua vida, ela vai chegar como um verdadeiro presente, tá? E ela vem aqui como alguém que te auxilia, tá? É alguém que, sabe no filme Avatar, quando ela fala para ele assim, eu vejo você? Então é o tipo daquela pessoa ali, quando ela fala, né, eu vejo você, ela está vendo a essência da pessoa, né? Ela está vendo a essência da alma daquela pessoa. Então são os tipos, né, de parcerias que nós fazemos aqui, principalmente para casais, tá? Porque estamos falando de uma parceria que dura, né, toda uma vida e além vida, né? Porque a vida não se restringe só à experiência terrena, a vida quando a gente fala de vida, estamos falando de vida
da essência, e a essência é eterna, é infinita e é imparável, né? Lembra do que eu falei que nada pode parar você, né? Então aqui estamos falando desse casamento, né, de almas, dessa união de espíritos afins, tá? Que realmente se unem para um propósito maior e que um ajuda o outro, né? Podemos estar falando, inclusive, desse seu propósito, né? Ser algo que essa pessoa também se afiniza, então, como se fosse um propósito só para as duas pessoas, né? Na verdade, aqui essas duas taças elas acabam se unindo e aqui vem para mim muito como uma soma, né? De que essa pessoa realmente te ajuda a ir além, né, e somam-se os propósitos e os ideais. Então podemos estar falando ou de uma pessoa que já está com você e está, né, realmente seguindo, né, nessa movimentação, porque aqui, como eu disse, existe uma possibilidade de deslocamento para vocês, tá? Ou seja, saindo de situações em que de repente as coisas não estejam indo legal, as coisas não estejam fluindo bem, tá? Aqui tem uma energia de repente vocês podem estar enfrentando aí certos entraves, certas disputas, às vezes são aquelas pessoas que querem discutir, que querem brigar, então assim, mostra que para mim a possibilidade de você estar se distanciando disso e estar juntamente, né, com aquelas pessoas que somam, aquelas pessoas que são como um verdadeiro presente na sua vida, né, aquelas pessoas que são preciosas, que são valiosas, realmente você segue em frente, tá? Ou você vai com essa pessoa, se ela já estiver com você, ou de repente essa pessoa chega na sua vida, tá? Como realmente um grande presente. E essa pessoa, ela aparece aqui para mim, tá? É uma pessoa que ela é trabalhadora, é uma pessoa que ela é confiável, é uma pessoa que você realmente, né, pode sim, tá? Confiar nela, pode acreditar nela, é uma pessoa que ela tem o seu ritmo, né? Sempre em frente, ela vai seguir sempre em frente, tá? Ela tem os seus valores, uma pessoa que sabe muito bem os tesouros que ela tem, e aí esse ponto de conexão com vocês, né? Porque você sabe o seu propósito, então você sabe do seu íntimo e essa pessoa também sabe, né? Do que ela tem, dos seus tesouros, das suas joias, né? Interiores. Então, a partir disso, o que ela faz? Ela vai seguindo através da vida de uma forma muito bem dirigida, de uma forma muito bem intencionada, é uma pessoa que você pode realmente confiar, né, como aqui, até embaixo d'água, tá? Então, assim, aqui também posso estar falando, né, dessa pessoa, da chegada dessa pessoa que vem como um presente para você, uma energia realmente muito boa e principalmente quando nós estamos lidando com cenários que não estão sendo legais, né? Cenários aqui que realmente a gente sente a necessidade de se colocar em movimento, tá? Então aqui eu vejo vocês realmente fazendo um deslocamento. Esse deslocamento é um deslocamento, meus queridos, que tende realmente a trazer coisas muito boas e coisas muito positivas para vocês, principalmente no campo da vida material. Tá? Então aqui estamos falando de dinheiro, sim, estamos falando de construção de um lar, se for aqui sobre o caso dessa pessoa de repente chegar na sua vida, né, ou de repente você fazer uma mudança hoje com essa pessoa que já está com você e você ter que estruturar todo o seu lar, tá? Tanto para você que vai ter que de repente mudar de cidade, ou de repente, aqui não são distâncias muito longas, mas vamos supor que de repente você vai mudar de bairro e vai para um bairro mais distante de onde você estava. Então a possibilidade aqui de você estar estruturando o seu lar aqui, não vejo de forma alguma falta de dinheiro aqui para vocês, tá? Estamos falando de conforto, estamos falando de estabilidade financeira aqui e também de possibilidade de ganhos materiais para vocês, tá? A leitura, ela traz aqui dois recados muito importantes, né? Primeiro sobre essa taça cheia, sobre essa taça fata. Veja que aqui também existe tem muitas taças aqui para vocês e todas as taças, né, vêm com esse preenchimento, vêm trazendo alegria. Então a leitura vem mostrando aqui para mim que sim, vocês estão sendo protegidos, vocês estão sendo amparados, estão sendo guiados para um novo momento da vossa vida, onde vocês possam realmente sentir esse abastecimento, sabe? Tanto num sentido de vida material, quanto num sentido, tá, de vida interior. Então são aqueles momentos em que, poxa, eu estou fluindo rumo a coisas novas, a mudanças na minha vida, mas que realmente me trazem carinho,
me trazem amor, me trazem paz interior. E aí é aquele ponto de conexão com essa carta que fala, você é o seu propósito. Então são aqueles momentos em que a gente, inclusive essa carta aqui no fundo também traz essa questão, né? São aqueles momentos em que a gente avalia certos cenários e situações que podemos estar envolvidos, como por exemplo, às vezes não é emprego, às vezes pode ser aqui ter uma questão associada à família para alguns de vocês. Então, pode ser que para alguns seja o distanciamento vamos supor que toda a sua família mora ali, né, naquela cidade. Então você vai mudar para uma cidade próxima, mas não vai ficar mais ali naquela cidade. Por quê? Porque você já pensou sobre isso, você já refletiu sobre isso e assim, chegou naquele ponto em que você precisa se colocar em movimento, você tem os seus propósitos, você tem aqui pessoas que você pode contar, você tem coisas para fazer na sua vida, coisas para realizar, para manifestar, e dentro daquele ambiente, sabe, de estar sempre sendo colocada ou colocado sobre uma comparação, ou sempre aquela sensação de se sentir, sabe, numa derrota constante, porque às vezes tem aquela determinada pessoa que fica ali, sabe, apontando defeito, fica ali, sabe, apontando, você deveria fazer isso, você tinha que agir desse jeito, você tinha... Então assim, chega aquele ponto em que você observa, já traz aqui para mim, inclusive, uma questão associada ao self-care. Muitos de vocês aí provavelmente, né, tendo a necessidade de precisarem cuidar da qualidade do vosso sono, inclusive, tá? Então assim, por quê? Porque aquilo vai começando, né? Chega um determinado momento em que começa a saturar, né? Então aqui, muito favorável sobre esse aspecto dessa taça. Veja que é uma taça linda, toda adornada, toda cheia de frutos. O que isso representa aqui para mim nesse momento? O recheio interior, ou seja, qual é o meu propósito? Então assim, você sabe do seu propósito. E aí é muito desagradável quando você se vê dentro de um lugar onde você quer se movimentar na direção dos seus propósitos e dos seus ideais, mas sempre tem alguém ali na retranca. E sempre tem ali, né, sempre tem alguém ali tentando, né, fazer com que você não veja possibilidades, fazer com que você de repente fique triste, fique chateada, fique chateado, e aí você acaba não conseguindo de repente escolher, não consegue discernir, não consegue de repente nutrir seus sonhos, os seus ideais, entende? E isso afeta todo um processo, né, de vida material. Tá bom, meus queridos? Aqui, falando sobre família, para alguns de vocês realmente vem aqui, tem um aspecto familiar, tá? Inclusive, podemos estar falando até de conexões aqui com uma linhagem. Então, por exemplo, são aspectos em que lá na tenra idade, isso de repente foram processos que às vezes os pais, né, nossos pais ou às vezes nossos avós, e aquilo veio, né, foi passando de geração em geração. E aí a questão é, bom, você não é o seu propósito. Existem outras coisas que você pode fazer, exemplo, né, menos ser o seu propósito. E aí a sensação é de que você está vivendo uma realidade na qual os seus pensamentos não estão coadunando com aquilo. E você quer estruturar, você quer escolher, você quer seguir mediante os desígnios do seu coração, inclusive com a pessoa que você ama, né? E realmente fica aquele ponto de conexão que dificulta a escolha. Então a dúvida na hora de escolher o caminho, parto ou fico ali onde estou, mesmo que ali ainda seja algo, né, ruim, algo que realmente já esteja, né, drenando as minhas forças, me causando aí noites sem dormir, tá? Então aqui, e para alguns de vocês, o fator, né, que pode estar impedindo às vezes o passo é justamente porque tem uma questão aqui com linhagem, tá? É ancestral aqui, tem conexão familiar, tá? Então é aquele momento em que você avalia realmente, pondera, eu vejo vocês com os pensamentos aqui muito bem alinhados e muito bem estruturados e principalmente sem se comparar, né? Você, o seu propósito, é a sua vida e são vocês realmente escolhendo se colocar em movimento. Então, como eu disse, para alguns é questão familiar, para outros é uma questão de trabalho. Então, o tipo daquele trabalho em que realmente você não está se vendo, né? Dotado de possibilidades, e principalmente aquele trabalho em que de repente você pode estar fazendo, se dedicando, trabalhando e está percebendo que isso pode estar de alguma forma afetando, né, a sua vida material, ou financeiramente falando, ou de repente pelo seu próprio bem-estar. Então assim, poxa, aquele local drena as suas forças e aí quando você chega em casa, a cabeça fica pensando naquilo, né, volta com essa questão aqui da taça, né,
Então é como se a gente pegasse essa taça e virasse de ponta cabeça. Então, assim, não tem um abastecimento, né? Diferente de quando nós vamos para um lugar e realizamos aquele trabalho e sabemos que estamos ali dando o nosso melhor, mas o retorno acontece. Então, as coisas acabam meio que se equilibrando. E aqui o que, que eu sinto, né? A necessidade de se colocar em movimento. Então, independentemente do que quer que seja, esse fator de disputa, de comparação, de julgo, de discussão, tá? Aqui são vários cenários, né, para cada um de vocês aqui, são várias questões que podem estar acontecendo e isso realmente começa a perturbar, né, o andamento das nossas escolhas, a fluidez da nossa vida, isso acaba impactando com toda certeza a nossa vida material. Por quê? Porque pega no nosso autocuidado, pega no nosso eu maior, né, ou seja, nós acabamos questionando uma série de coisas, entende, meus queridos? Então aqui a leitura vem trazendo realmente, tá? Toda uma segurança no sentido de que vocês estão sendo amparados. Então, no decorrer dessa jornada, no decorrer dessa travessia que vocês vão estar realizando, né? Então, saio desse lugar, estou saindo desse lugar, estou indo para outro momento de vida. Então, uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, existe um distanciamento aqui para vocês, porque vocês querem viver o vosso propósito e os vossos ideais. E realmente aqui vocês vão se colocar em movimento, se é que já não estão nesse movimento. O primeiro movimento começa sempre, né, a partir do nosso íntimo, e aqui mostra uma energia já mental sendo construída, tá? Já elucubrando ideias e elaborando aqui toda uma linha de conduta para que vocês possam realmente partir rumo, tá, a esse novo momento das vossas vidas. Existe uma pessoa aqui que realmente você pode super confiar, como eu falei, uma pessoa que vem como um presente, uma pessoa que está na sua vida, ela é uma dádiva, ou de repente vai chegar, né, como eu citei, para cada um de vocês é um cenário, tá? Mas realmente aqui estamos falando, né, quando essa carta vem e diz assim, né, espíritos de cura, espíritos auxiliares estão com você. Então essa pessoa, ela vem para mim como uma companhia também, né, é uma alma afim que está juntinho de você e vai trilhar esse momento abençoado, inclusive falando sobre fartura, como eu disse, né, ganhos, estabilidade material aqui para vocês, e principalmente aqui também a paz interior, tá? Estamos falando de um momento de muita harmonia, tudo bem diferente de onde você estava anteriormente. Aqui a leitura traz uma transição muito grande, uma mudança muito grande, de sair de um cenário em que as coisas não estavam indo bem, para alguns de vocês dentro e fora, tá? Então financeiramente falando, emocionalmente falando, né? Então assim, para um lugar melhor, para um rumo melhor, onde você se sente bem, como a fênix. Então a sensação é de que nesse novo momento de vida você renasce. Você renasce das cinzas, ou seja, renasce daquele ponto em que realmente não estava legal. E nasce para uma nova realidade. Que realidade é essa? Uma realidade onde realmente você pode, né, fluir, onde você pode ser e seguir na direção do seu propósito. Então aqui essa questão da ajuda, como eu estava falando para vocês, existe essa pessoa especial que realmente está trabalhando com você rumo para este novo momento de vida, ou de repente ela já está, de repente ela vai chegar, mas também aqui existe, tá, uma energia de amizade muito grande, de pessoas queridas, tá, que realmente vão estar torcendo por você nesse momento. Então, Aquário, procure perceber nesse seu momento de vida, aquelas pessoas que realmente somam, aquelas pessoas que realmente agregam. Se não tiver ninguém, tá? Essa pessoa vai chegar, tá? Essa pessoa querida que vai trilhar com você o caminho da sua vida, aqui principalmente falando sobre relacionamentos afetivos e amorosos bem forte, mas também pode ser uma parceria, uma sociedade, tá? Mas essa questão aqui dos espíritos de cura também podemos estar falando aqui, tá? De uma falange de espíritos de cura, os seus mestres, os seus guias, os seus mentores, anjos de guarda, enfim, aqueles com os quais você se conecta. Então aqui isso te traz uma confiança muito grande, né, para que você possa dar o passo aqui.
tá bom, meus queridos? A tendência aqui para vocês, né, é de que realmente você sai de um lugar que não estava legal, de uma realidade que não estava legal para você, tá? Realmente aqui trazendo um descontentamento, trazendo uma falta de descanso, uma falta de paz, né? Porque aquele lugar que está sempre ali, né, numa instabilidade muito grande, ou às vezes tendo que lidar com uma pessoa que tem uma grande instabilidade interior, para um lugar onde realmente você sente esse renascimento, você sente essa plenitude, esse abastecimento, esse brilho, tá? Momentos felizes aqui, momentos de alegria, mais amor, por favor. Tá bom, meus queridos? E aqui também possibilidades, né, associadas a ganhos financeiros, ganhos materiais. Então, por exemplo, uma empresa onde você vai, né, ter uma receita melhor, onde você vai ganhar mais, tá? Estruturando a sua casa, tendo conforto, tendo estabilidade material aqui para vocês. Tá bom, meus queridos? Que linda essa mensagem. Eu vou tirar uma mensagem final com este oráculo, mas antes, meus queridos, eu quero trazer aqui para vocês o mantra de ativação para que vocês possam estar trabalhando, tá? E o mantra que eu quero fazer com vocês é exatamente esse aqui, né? É a carta que abre a vossa leitura, falando sobre esse aspecto de maestria, né, da vida. Então eu quero colocar o seguinte, aqui diz assim, sempre em movimento, eu quero colocar o seguinte mantra, sempre em frente, eu sou mestre da minha vida, sempre em frente, ou você também pode dizer, eu sou mestra da minha vida. Vou fazer mais uma vez, sempre em frente, eu sou mestra da minha vida, e assim é. Tá bom, meus queridos? Então eu entrego este mantra com todo o amor e carinho para que você possa trabalhar com este mantra sempre que você sentir a necessidade, tá bom, meus queridos? De se conectar com essa força, de se conectar com o seu propósito de alma, com os seus ideais. Aqui eu vejo esse alinhamento, por isso esse momento, né, esse novo momento que representa esse renascimento, porque você vai estar fazendo, né, toda uma travessia na direção de algo que te conecta com o seu propósito, a sua satisfação, a sua paz interior, a sua alegria e ao lado de pessoas também, né, que te trazem essa mesma alegria, que trabalham dentro dessa mesma energia, principalmente partindo desse ponto de respeito, de união, de carinho, de amor, né, de boas ofertas, de boas trocas, né, de coisas maravilhosas, tá bom, meus queridos? Então trabalhem com este mantra, uma excelente forma de você também utilizar é escrevendo aqui abaixo nos comentários, tá? Então caso queira e você sinta esse chamado, pode escrever aqui abaixo nos comentários para já começar a ativar a energia dessa leitura, tá bom, meus queridos? E a segunda questão que eu quero trazer aqui para vocês, uma energia para que vocês possam estar trabalhando, tem a ver, né, com essa frequência linda que veio aqui, a energia do chakra cardíaco, Anahata Chakra, que vem trabalhando com essas cores, né, esses tons de rosa, de verde. Então o chakra cardíaco ele vai trabalhar exatamente com essas duas cores, o rosa e o verde. Então, Aquário, procure colocar essas cores, tá, no seu dia a dia, com tudo aquilo que pode ficar pertinho de você. Roupas, acessórios, objetos de decoração, pode estar utilizando flores, pode estar utilizando cristais, exemplo, quartzo rosa, quartzo verde que eu tenho aqui na minha mesa, tá? E alimentos vibracionais. Então procurem consumir, tá? Nesse momento das vossas vidas, até a próxima semana, ou seja, até eu lançar a vossa próxima leitura, vão realizando, né? Vão fazendo, vão realizando essas práticas de ativação e aí, né? Até no decorrer desse espaço-tempo, até eu lançar a vossa próxima leitura, tá? Alimentos vibracionais, como por exemplo, todos aqueles que vibrem dentro do verde, tá? Aqui eu gostaria de colocar para vocês, principalmente as verduras, tá? Verduras e legumes, tá? Coisas que vão nascer, por exemplo, uma alface, né? Uma escarola, tá? Coisas que vão nascer fincadas, né? Uma abobrinha, por exemplo, que vão nascer fincadas no solo fértil de mãe terra, tá bom, meus queridos? O chuchu também, tá bom? Então vocês podem estar utilizando esses alimentos, não precisa ser tudo de uma vez, né? Você vai utilizando aí ao longo desses 7 dias, você vai utilizando pouco a pouco na sua rotina, tá? É uma excelente forma de você potencializar todas essas energias tão lindas para vocês neste vosso momento de vida, tá bom? Então vamos lá. Importante aqui
eu quero trazer algo importante para vocês, que me veio agora aí para passar, que é muito importante. Quando essa carta fala sempre em movimento, sempre em frente, como o nosso mantra, é importante salientar aqui para vocês que vem aqui uma energia trazendo dois elementos. O elemento fogo com o elemento água. Anne, o que isso tem a ver com a minha leitura? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Olha só. O elemento fogo, ele tem uma conexão com o nosso ano de 2026, porque pela astrologia chinesa nós estamos no ano do cavalo de fogo. Então estamos falando desse movimento, estamos falando desse ímpeto. Ímpeto para o quê? De se conectar com o nosso propósito de vida e seguir. E não importa qual é a interferência, não importa o que quer que esteja acontecendo, a ideia é nós seguirmos, né, imparáveis. É claro que dependendo da situação, né, temos que avaliar certas questões, mas entende, estamos falando dessa coragem, desse ímpeto, dessa valentia de sim, ser mestre da sua vida, do seu destino. Então aqui, quando vem a energia do elemento fogo, combinado com o elemento água, você fala, Yane, mas aí um apaga o outro, né? Muita água apaga o fogo, e aí muito fogo apaga a água. Sim, mas acontece que essa chispa, essa energia do elemento fogo, a chama viva do meu sagrado coração, acesa, viva, cintilante, brilhante dentro de mim, isso faz com que eu me sinta bem. Por quê? Porque eu sei que eu estou vivendo, olha o que eu falei, né? Aqui é a questão da fluidez. Eu sei que eu estou vivendo uma vida de mais amor, por favor. Eu sei que eu estou vivendo o meu propósito. Estou vendo os resultados do que é viver aqui, gente. Nós estamos falando de resultados também nessa leitura. Resultados materiais, ou seja, estamos falando de base, de estrutura, de concretizar coisas, alicerçar estruturas. Como eu falei, até o exemplo de casa, ou até para alguns de vocês uma empresa, entende? Então, assim, essa questão do fogo, da chama viva, né, da chispa acesa, o chacha, que eu falo para vocês, né, vivo, pulsante, alimentado, nutrido dentro de nós, em equilíbrio, vai nos conectar com um bem-estar muito grande. E aí vem a questão do elemento água, tá bom, meus queridos? Então, essas são as energias para vocês nesse momento. Perfeito, tá? Perfeito. A paz interior, a harmonia, e é aquilo que eu falo, né? Quando nós estamos bem, tudo ao nosso redor vai estar bem. Coisa que nesse outro momento, né? Aqui a leitura vem como um livro para vocês, né? Antes e depois. Então, coisa que anteriormente não estava acontecendo, tá? E a chama vai diminuindo, né? Então, vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Aquário. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações? Signo de Aquário. Aquário, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô e quer conhecer também o material que eu estou utilizando aqui com você nessa leitura, os decks de oráculos, deck de tarô que eu estou utilizando com você, é só você acessar o meu site. O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo, no rodapé deste vídeo, também está fixado aqui abaixo no primeiro comentário e também se encontra aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Então vamos lá. Signo de Aquário. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Uma mensagem final, por gentileza. Signo de Aquário. Esse deck é muito especial porque ele traz em algumas das cartas práticas, tá? Então de repente vem mais uma prática aí para que vocês possam estar. Olha, gente, perfeita essa carta aqui também para vocês. Vou pegar, tá? Porque ela tem tudo a ver com o que eu falei aqui sobre essa questão da taça e de se sentir nutrida. Inclusive, nutrido, né? Inclusive aqui com relação a essas pessoas, olha, com relação a essas pessoas, se de repente você receber um convite, se de repente você for chamada, né? Se você for chamado para sair, aquele tradicional exemplo, né? Vamos tomar um cafezinho, um chazinho com um bolinho de fubá? Aceite, vai ser bom para você nesse momento, tá?
esse momento de alegria, né? Vai ajudar a abastecer, né, você com amor, com carinho. Então essa carta diz assim, né? O vento debaixo das suas asas. E aqui, gente, de novo, né? Olha o mesmo número, 25. 25 aqui, tá? Então, realmente a força espiritual aqui para vocês, né? O 7. Faça mais coisas que você ama, tá? Então, assim, esteja perto das pessoas que você ama, faça coisas que você goste, né? Que você gosta. É muito interessante quando nós estamos no processo de mudar coisas nas nossas vidas, né? Se manter inspirada, se manter inspirado. Não deixar ficar ali só naquela situação, né? Só naquela situação desafiadora. Não. A gente tem a situação para resolver, né? E estamos caminhando para resolver, porque aqui mostra essa transição de vocês e alguns já chegando, já, né, naquele ponto determinado, no deslocamento, ou seja, estou aqui, quero chegar lá. Mas é muito importante que a gente se sinta inspirada, que a gente se sinta inspirado, que a gente se sinta feliz, até porque para que a gente possa fazer escolhas pertinentes, para que a gente saiba discernir, para que a gente saiba escolher com, né, com discernimento, com sabedoria, tá? Partindo do nosso sagrado coração. E aqui vem esse coração, tá? Para vocês. E aqui, né, o vento debaixo das suas asas me dá essa liberdade, né? Exatamente o voo da fênix, né? Olha quantas sincronicidades, né? E os decks, gente, eles não são, ai meu Deus, a mesma carta, que é isso? Como assim? E são de artistas diferentes, tá? É incrível quando isso acontece, eu só tenho que agradecer a Deus por estes fenômenos, né? Que não é acaso, né? É bênção divina, eu só tenho que agradecer de poder compartilhar esse momento com vocês, né? O divino me permitir isso. Olha só que interessante, gente, 22, as duas cartas e 25. Perfeito, né? Então vamos lá, aqui o 22. Então, mais uma vez, né, você é mestre da sua vida, você é mestra da sua vida, Aquário. Essa carta fala sobre ter um espaço. Então, tenha um espaço, né, para que você possa recalibrar a sua energia. E aí, essa carta que vem na sequência fala sobre isso. Então, dedique um tempo para que você possa se reabastecer. Eu comentei sobre isso, né, eu falei sobre que alguns de vocês podem estar realmente sentindo, né, que em meio a essa situação, lidando com essa pessoa, né, desafiadora, realmente isso drena as forças, tira o sono, tira a paz, né? Então aqui, primeiro, reserve um momento da sua vida, do seu dia, para fazer coisas que você gosta. Isso vai ajudar com que você realmente recalibre, se reabasteça. Olha a taça, lembra do que eu dei o exemplo da taça virada para baixo? Então é isso, né? A sensação de que nós estamos nascendo para uma nova realidade. Quando? O tempo todo a consciência ela se alarga, independentemente do plano em que nós estamos. A consciência se alarga porque a consciência não está fixa no plano em que vivemos ou estamos experienciando a vida, tá? Essa é a expressão melhor, tá bom, meus queridos? Então aqui eu espero, inclusive, que essa leitura, né, esse momento aqui da leitura possa estar sendo, né, um ponto, um momento favorável para que você possa recalibrar a sua energia, que você possa sair dessa leitura, Aquário, melhor, se sentindo melhor, tá bom? Essa é sempre a minha maior intenção. E essa carta diz assim, olha só que interessante, energia do 43 e aqui no centro da leitura o 7. Perfeito, né? Então ela diz assim, para dentro e para cima, deixe ir situações que não estão, né, sabe, não estão se desenvolvendo, não estão dando em nada, o novo será revelado, né? O novo será descortinado para vocês. E aqui realmente vem essa questão, né, de vocês estarem descortinando um novo momento, tá? E principalmente quando você sai daquele ponto, né? A leitura também fala sobre isso, né? De você sair daquele ponto de colocar a sua atenção ali naquela situação, né? Começar a se reabastecer, começar a se colocar em movimento justamente para se, né, distanciar dessa situação, dessa pessoa, né, a própria mudança, a própria, de repente, aqui um distanciamento, né, físico, geográfico, né, então assim, eu vou mudar de bairro, eu vou mudar de cidade, tá bom, meus queridos? Que linda essa mensagem para vocês, perfeito, o novo sendo revelado, realmente aqui um novo momento, tá?
muito feliz, muito próspero em todos os sentidos. Próspero de amor, próspero de carinho, próspero de surpresas, de boas notícias, de pessoas queridas, tá? Pertinho de você, tá bom, meus queridos? Realmente estamos falando de um momento fluido, uma linda, linda, linda aqui travessia para vocês na direção de um rumo maravilhoso, abençoado, próspero e bem-sucedido. Que mensagem linda, Aquário! Estou muito feliz de poder entregar essa mensagem para você e eu espero do fundo do meu coração, Aquário, que essa mensagem possa chegar aí no seu coração como um verdadeiro bálsamo de luz, iluminando você, inspirando você e super ajudando você e contribuindo positivamente para esse seu momento de vida. Tá bom, meus queridos? Aquário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E Aquário, se você quer receber vídeos exclusivos, né, receber as notificações, né, e assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, então seja membro Equinócio Plus. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo, também está aqui fixado no primeiro comentário e eu vejo você lá na nossa área de membros Equinócio Plus. Tá bom, meus queridos? E, Aquário, vamos juntos realizar então o fechamento aqui dessa belíssima mensagem para vocês e realizando o nosso mantra luz para o ano de 2026 e coloque aqui abaixo para mim nos comentários, meus queridos, tem vários animais aqui que a gente poderia colocar, né? Tem fênix, né? Eu sei que tem nos emojis uma fênix, né? Eu sei que tem, mas vamos colocar aqui abaixo nos comentários, como nós estamos falando de estrutura, e aqui vem muito para mim sobre alicerçar, né, a vida num lugar onde você pode resplandecer e você pode realmente, né, ver as coisas, sabe, frutificarem de uma forma tão linda, tão próspera, tão gratificante. Então coloque aqui abaixo, tem esse verde lindo, tá vindo para pedir para vocês colocar aqui abaixo um emoji de uma árvore, tá? Então coloque aqui um emoji de uma árvore, até porque esses frutos estão vindo de uma árvore, não é, meus queridos? Então coloque aqui abaixo para mim, por gentileza, um emoji de uma árvore. Eu vou saber que eu tive o seu amor, o seu carinho, a sua companhia, yes, a sua energia juntinho de mim durante todo o momento da leitura. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação, com o seu carinho, tá bom, meus queridos? O emoji de uma árvore e vamos juntos finalizar realizando o nosso mantra luz para o ano de 2026? Yes! Vem comigo! Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim é.